Existe um poder que vai além do que se pode tocar ou ver. É uma força que opera nos bastidores da realidade, moldando destinos e abrindo portas que a lógica humana insiste em manter fechadas. Através de ensinamentos profundos compartilhados por David Yonggi Cho, uma verdade transformadora se revela, e muitos pensam que essa força é reservada a alguns escolhidos, mas ela está disponível para todos que desejam acessá-la. Existe uma diferença fundamental que pode mudar completamente uma vida, e a diferença entre estar cheio do Espírito e andar no poder do Espírito. Jesus demonstrou isso claramente. Ele estava cheio do Espírito quando desceu ao Jordão, mas foi somente após 40 dias de jejum no deserto que as Escrituras registram que voltou no poder do Espírito. Essa distinção não é apenas teológica, é prática e revolucionária. Hoje, os segredos profundos sobre como as práticas do jejum e da oração se tornam as chaves para destravar esse poder serão revelados. A pergunta que fica é: e existe disposição para pagar o preço necessário para usá-las? Imagine o cenário de um reino ameaçado. O rei Josafá, líder de Judá, recebe a notícia mais aterrorizante possível, e um exército imenso, formado por nações inimigas, está marchando em direção às fronteiras. A situação é desesperadora. Judá não tem o poderio militar para enfrentar uma força tão avassaladora. As opções parecem limitadas, e lutar e ser destruído, ou fugir e perder tudo. Mas Josafá, em vez de se render ao pânico, faz algo completamente inesperado. Ele não convoca os generais para traçar uma estratégia de guerra. Em vez disso, proclama um jejum nacional. Homens, mulheres e crianças se unem, não para pegarem armas, mas para se humilharem diante de Deus. Eles se abstêm de alimento, se dedicam à oração, e buscam uma intervenção divina que superasse todas as possibilidades humanas. A resposta veio de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Deus não apenas deu uma estratégia, mas garantiu a vitória de uma maneira milagrosa. Ele ordenou que um grupo de louvores fosse na frente do exército. E foi exatamente isso que Josafá fez. O louvor se tornou a arma. O que aconteceu em seguida foi um caos divino. Os inimigos, ao verem os adoradores marchando, foram tomados por uma confusão tão grande que começaram a lutar uns contra os outros. Ao final, os soldados de Judá não precisaram levantar uma única espada. Eles chegaram apenas para recolher os despojos da batalha, que eram tantos que levaram 3 dias inteiros para juntar tudo. Esta história do Antigo Testamento mostra um princípio fundamental: quando as estratégias humanas se esgotam, o jejum e a oração abrem o caminho para a intervenção de Deus, transformando uma derrota certa em uma vitória gloriosa. O jejum e a oração, quando praticados juntos, não são apenas rituais religiosos, são ferramentas espirituais poderosas que operam em dimensões que a mente humana mal consegue compreender. O jejum, por si só, é uma abstinência voluntária e deliberada de alimento, com o propósito de focar a mente e o espírito em Deus. Não se trata de uma autopunição ou de um ato para impressionar os outros. O verdadeiro propósito é humilhar-se conscientemente, silenciar os desejos do corpo para que a voz da alma se torne mais clara e mais receptiva às orientações divinas. Quando se jejua, há uma declaração consciente ao corpo de que o alimento físico, por mais essencial que seja para a sobrevivência, não é a prioridade máxima. Está sendo submetida a uma das forças mais poderosas e primárias do ser humano, o instinto de comer, a um propósito espiritual maior. Ao fazer isso, a oração se torna mais intensa, mais focada e mais objetiva. É uma transferência deliberada de energia, e a energia que seria gasta na digestão e no processamento de alimentos é redirecionada para a comunhão espiritual. Existe um princípio profundo e revolucionário aqui que poucos compreendem verdadeiramente: o desejo pelo alimento é um dos instintos mais básicos de todas as criaturas vivas. É uma força motivadora tão poderosa que domina grande parte das decisões e ações humanas diárias. Mesmo antes de nascer, uma criança já possui o instinto natural de buscar o seio materno. É algo programado no nível mais fundamental da existência. Quando esse intenso desejo natural é conscientemente associado ao anseio espiritual de comunhão com Deus, acontece algo extraordinário: cria-se uma sinergia poderosa entre o físico e o espiritual. O resultado é uma intensidade de oração que alcança dimensões completamente diferentes do normal. É como se a fome por Deus se tornasse tão palpável,
tão real e tão urgente quanto a fome por comida. Esta é a chave para orações que movem montanhas e abrem os céus. A progressão física do jejum revela um padrão fascinante que demonstra como Deus projetou o corpo humano para trabalhar em harmonia com propósitos espirituais, e no primeiro dia, quase nenhuma mudança significativa ocorre no organismo. A pessoa ainda se sente normal, talvez apenas com um pouco mais de fome que o usual. No segundo dia, porém, a fome aumenta consideravelmente e o corpo começa a reclamar pela mudança na rotina alimentar. No terceiro e quarto dias, acontece a fase mais desafiadora. O organismo começa a exigir alimento com mais intensidade e todos os efeitos físicos da abstinência se manifestam. É neste período que muitas pessoas desistem, pois a tentação de comer se torna muito forte. Mas aqueles que perseveram descobrem algo extraordinário. Após o quinto e sexto dias, algo quase milagroso acontece. O organismo se ajusta completamente à nova circunstância e a pessoa se sente significativamente melhor. Isso ocorre porque o corpo, em sua sabedoria divina, passa a queimar as reservas de gordura acumuladas, transformando-as em energia. É como se o corpo entrasse em um modo de operação completamente diferente, mais eficiente e purificado. Após o sétimo dia, a fome desaparece quase completamente, e embora o corpo esteja fisicamente mais fraco em termos de força bruta, obtém-se uma clareza de mente e uma liberdade em oração absolutamente incomuns. Muitos descrevem essa fase como um estado de consciência espiritual elevada, onde a percepção das coisas de Deus se torna extraordinariamente aguçada. Essa prática conecta de forma mais profunda com o Criador e torna a pessoa mais sensível à sua voz. Não é coincidência que a igreja primitiva jejuava e orava publicamente para buscar a vontade de Deus. Era durante essas práticas intensas que o Espírito Santo dava orientações claras e específicas, como quando disse: "Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado." O jejum associado à oração predispunha a igreja primitiva a ter uma clareza de mente e espírito extraordinária para estabelecer seus fundamentos. Eles compreendiam que certas revelações e direcionamentos divinos só vêm através dessa combinação poderosa. O jejum e a oração não são apenas para santificação pessoal, são fundamentais para obter direcionamento sobrenatural, para saber exatamente o que Deus chama a fazer e como agir em situações específicas. Além de proporcionar clareza divina, essas disciplinas espirituais fortalecem tremendamente para a batalha espiritual. O princípio é simples, mas poderoso, e ao dominar conscientemente o desejo por comida, uma das necessidades mais básicas e urgentes do corpo, desenvolve-se um autocontrole que se estende naturalmente para outras áreas da vida. Esse domínio próprio se torna uma arma espiritual que capacita a combater as forças espirituais malignas com eficácia muito maior. Satanás, que é o príncipe deste mundo, está constantemente buscando pontos de apoio nas fraquezas e desejos carnais das pessoas para lançar seus ataques. Ele é como um general inimigo procurando brechas nas defesas para infiltrar suas forças destrutivas. É como se existisse uma quinta coluna interna, um termo militar que se refere a agentes inimigos infiltrados que trabalham secretamente de dentro para facilitar ataques externos e minar a resistência. O jejum e a oração destroem esses pontos de apoio, eliminando essa quinta coluna interna que pode estar aliada ao inimigo. Jesus mostrou isso ao jejuar por 40 dias antes de começar seu ministério e enfrentar a tentação no deserto. Ele voltou do deserto no poder do Espírito, e não apenas cheio do Espírito. Há uma grande diferença entre ter o Espírito e andar no seu poder, diferença que o jejum e a oração podem desbloquear. Para aplicar esse princípio na vida, precisa-se começar com a atitude mental correta. Não se deve encarar o jejum como um sacrifício pesado, mas como uma oportunidade de se aproximar de Deus. Uma boa forma de começar é com períodos curtos, como um jejum de 3 dias, e gradualmente aumentar conforme a pessoa se acostuma. Uma abordagem sábia é a progressão gradual. Iniciantes começam com jejuns de 3 dias. Depois de se acostumarem, podem passar para jejuns de 7 dias, depois 10 dias. Algumas pessoas chegam a jejuar 40 dias, mas isso requer preparo adequado. O corpo pode reclamar no início, mas depois de alguns dias, ele se adapta, e a pessoa começa a sentir uma clareza mental e uma liberdade espiritual incomuns. A grande chave, no entanto, é o perdão.
De nada adianta jejuar e orar se o coração está cheio de rancor e amargura. Jesus ensinou que se não se perdoar os outros, também não se será perdoado. A falta de perdão cria uma raiz de amargura que produz toxinas emocionais e até físicas, bloqueando o fluxo do Espírito Santo e impedindo a cura e a libertação. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. É um ato de obediência que libera não apenas a pessoa que ofendeu, mas, acima de tudo, quem perdoa. Um caso extraordinário ilustra isso. Havia uma senhora que sofria de paralisia e buscou cura através do jejum e oração. Ela jejuou e orou por meses, mas não via resultados. Quando questionada sobre perdão, descobriu-se que ela tinha um rancor profundo no coração contra o marido que a abandonara. Esse homem havia deixado a esposa e vivia com outra mulher, e ela estava passando por sérias dificuldades, sustentando os filhos sozinha. Quando finalmente ela decidiu perdoá-lo, algo incrível aconteceu. Não só ela foi curada fisicamente depois de um tempo, mas o marido, que estava vivendo com outra mulher, foi tocado de forma poderosa pelo Espírito Santo. Uma semana depois que ela o perdoou, o homem começou a ter uma profunda sensação de culpa. Não conseguia suportar a pressão interior que sentia e começou a pensar na esposa e filhos que abandonara. Tomado pelo senso de culpa, decidiu voltar arrependido para a família. O milagre não foi apenas físico, foi espiritual e relacional. É preciso entender que, ao perdoar, não se ignora a injustiça, mas entrega-se a situação nas mãos de Deus. O perdão remove as barreiras internas que impedem receber a graça e o poder de Deus em abundância. Sem um coração perdoador, o jejum e a oração podem se tornar rituais vazios, pois a amargura atua como uma barreira que impede que a voz chegue ao trono de Deus com a intensidade necessária. Já houve momentos de se sentir oprimido por problemas que parecem grandes demais? Já se sentiu que a oração não tem força? A Bíblia mostra que o jejum pode romper as ligaduras da impiedade, soltar os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Quer se trate de uma enfermidade, problemas financeiros, vícios ou dificuldades familiares, a combinação de jejum, oração e um coração perdoador é a chave para a vitória. O jejum não é para forçar a mão de Deus, mas para alinhar a alma e espírito à sua vontade, para que se possa ouvir e seguir suas orientações. É hora de parar de depender apenas dos próprios recursos e estratégias. O verdadeiro poder não está na força humana, mas na humildade em buscar a Deus. O segredo para obter prosperidade espiritual e material está relacionado com a prosperidade da alma, obtida pelo perdão. Assim como está escrito, e amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. O jejum e a oração, somados a um espírito perdoador, resultam em condições extraordinárias de saúde em todas as áreas da vida. A diferença entre estar cheio do Espírito e andar no poder do Espírito não é um conceito abstrato, é uma realidade prática que pode transformar completamente a experiência de uma pessoa. Milhares de testemunhos confirmam que Deus atende às petições acompanhadas de jejum. O desafio é simples, mas exige coragem e determinação. Comece hoje a praticar o jejum. Não há necessidade de ser perfeito, apenas comece. Mas, antes de tudo, faça uma oração de perdão, liberando qualquer mágoa, ressentimento ou rancor que possa estar no coração. Ao fazer isso, haverá um posicionamento de total dependência de Deus. E é nessa posição que o milagre acontece. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Não permita que o orgulho ou a amargura impeçam experimentar a plenitude da graça de Deus. Aceite o desafio de buscar a Deus com toda a fome, com todo o coração e com um espírito perdoador. A resposta pode não vir da forma esperada, mas virá. E será gloriosa. A vitória de Josafá foi mais do que uma batalha vencida, foi uma manifestação do poder de Deus em resposta à humildade de um povo. O que será feito hoje para liberar esse poder na vida? A decisão é pessoal, mas o convite está feito. Este é o poder secreto do jejum e oração, transformar pessoas em instrumentos poderosos nas mãos do Espírito Santo.
Se este vídeo tocou no coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar a vida espiritual. Deixe o like se essa palavra foi uma bênção e compartilhe com pessoas que precisam conhecer esse poder secreto. Nos comentários, compartilhe se já experimentou o jejum e oração na vida. Os testemunhos podem encorajar outros a dar esse passo de fé. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um.